Nós estamos, nestes últimos tempos, ouvindo uma expressão que para nós se tornou comum: colaboração premiada. Hoje eu quero falar de colaboração, mas não dessa colaboração. Eu quero falar sobre colaboração inestimável. A palavra inestimável significa algo que é difícil até de ser mensurada. Algo inestimável é algo que tem um valor tão grande, que chega a ser até incalculável. Então é sobre essa colaboração que eu quero falar com vocês. E quero fazer isso baseado na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 19 até o verso 30. Eu peço que vocês estejam com a Bíblia aberta, que vocês a mantenham aberta, mesmo depois da leitura do texto, para que a gente possa averiguar cada detalhe contido aqui nesse trecho da carta. Mesmo com os irmãos assentados, porém de maneira reverente, eu proponho a leitura desse texto. Eu estou usando a versão NAA e nela está registrado da seguinte forma: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês, porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Portanto, este é quem espero enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo, em breve, irei até aí. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado, porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, adoeceu e estava à beira da morte. Mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrem sempre os que são como ele, porque, por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Pai, mais uma vez oramos. Usa a minha vida para a tua glória. Mesmo apesar de mim, que a tua igreja seja edificada
e que o teu nome seja exaltado. É assim que eu oro com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós precisamos aqui fazer um breve paralelo entre os exemplos de Jesus e do próprio Paulo também, e, sobretudo, agora, de Timóteo e Epafrodito. Se você tem acompanhado as minhas mensagens aos domingos aqui no púlpito desta igreja, se você tem lido a carta que Paulo escreveu aos Filipenses, você deve se lembrar que o apóstolo já havia apresentado Jesus como o exemplo sublime a ser imitado. Acontece que alguém poderia questionar esse exemplo que Paulo já tinha dado. Afinal de contas, o padrão de Jesus, por ser ele o Filho de Deus, era inatingível. Alguém poderia pensar assim. E pensando assim, poderia desistir no meio do caminho. Poderia ficar até desanimado. Poxa, eu não sou como Jesus. Jesus é o Todo-Poderoso. Eu não tenho como imitá-lo, eu não tenho como ser igual a ele. Acontece que Paulo também já tinha falado de modo um pouco mais sutil a respeito dele mesmo. Agora, todavia, Paulo muda um pouco a estratégia, justamente para combater o pensamento daqueles que insistiam que nada poderiam fazer para melhorar a sua conduta, melhorar a sua postura e se tornarem crentes maiúsculos, crentes exemplares. Paulo, então, na sua mudança de estratégia, ele vai apresentar agora duas pessoas que podemos chamar aqui, entre aspas, de crentes comuns. Crentes comuns ou servos comuns de Deus, mas que, à luz das virtudes cristãs, eram dignos de recomendação e de elogio. E por que eu uso essa expressão, entre aspas, servos comuns ou crentes comuns? Timóteo e Epafrodito, obviamente, não eram o Filho de Deus. Seria até uma heresia se comparar a Jesus, usurpar o lugar de Jesus. Mas prestem atenção, Timóteo e Epafrodito também não eram apóstolos de Cristo. Eles não pertenciam àquele grupo seleto que o próprio Cristo escolheu para si e arregimentou com dons, com uma capacitação inigualável. Nós precisamos pensar ou relembrar que a capacitação dos apóstolos era tão grande que eles faziam milagres, e os milagres chamavam a atenção das pessoas. Paulo foi usado, por exemplo, para ressuscitar Eutico. Pedro também foi usado para ressuscitar pessoas. Lembra de Dorcas? Pois é. Então, esse grupo seleto de homens também pertencia a uma classe assim, né? Quase que incomparável, vamos dizer, dessa maneira. Mas o que dizer de Timóteo? O que dizer de Epafrodito? Não eram nem uma coisa, nem outra. Todavia, eram homens notáveis. Eram servos de Cristo notáveis, dignos, como eu disse,
de serem recomendados pelo apóstolo e de serem elogiados. Então, é com base nessa estratégia que o apóstolo Paulo pretendia não apenas ressaltar a inestimável colaboração dessas duas pessoas, mas também e sobretudo ensinar a igreja dos filipenses a receber com alegria e a honrar pessoas como Timóteo e Epafrodito. A igreja precisava aprender isso. A igreja precisava sentir-se satisfeita, alegre com a presença dessas pessoas no meio dela. E estando essas pessoas no meio delas, a igreja precisava aprender a honrá-las de maneira adequada. Então, o que nós precisamos investigar aqui nesse texto é o seguinte: quais eram as virtudes que Timóteo e Epafrodito reuniam e que despertou a admiração do apóstolo Paulo e deveria despertar na igreja dos filipenses o reconhecimento dela. Portanto, eu quero chamar a sua atenção para alguns detalhes contidos aqui nesta seção da carta que nós acabamos de ler. Em primeiro lugar, eu chamo a sua atenção para o trecho que está contido entre os versículos 19 a 24. Nessa porção da carta, o apóstolo Paulo volta a sua atenção para Timóteo. E o que Paulo diz a respeito daquele homem, daquele servo de Deus? Olha comigo, em primeiro lugar, o versículo 20, com bastante atenção. Paulo vai dizer o seguinte: não tenho ninguém com esse mesmo sentimento, e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Então, a primeira virtude que Paulo destaca a respeito de Timóteo é que ele era um obreiro atencioso, cuidadoso, zeloso. Timóteo era um obreiro atencioso, cuidadoso e zeloso. Essas características ressaltam, ou melhor, saltam do texto aqui no versículo 20. Amados, Timóteo era o tipo de crente, o tipo de obreiro, o tipo de líder cristão, religioso, que demonstrava uma elevada preocupação com o bem-estar da igreja, com o bem-estar do próximo, com o bem-estar dos seus irmãos. E esse bem-estar não se limitava ao aspecto espiritual, mas abrangia também o aspecto físico, o aspecto moral. Timóteo era alguém que vivia constantemente com essa preocupação. Ele queria ver os irmãos bem, ele queria ver a igreja bem, ele queria ver a igreja sendo bem cuidada, sendo bem tratada, sendo bem preservada. Ele queria ver os irmãos alegres, os irmãos contentes, os irmãos em paz, os irmãos consolados, fortalecidos. Isso ocupava o pensamento de Timóteo. O interesse daquele homem não estava naquilo que a igreja poderia lhe dar, mas sim naquilo que ele próprio, Timóteo, era capaz de oferecer. Lamentavelmente, para algumas pessoas, a igreja se tornou uma espécie de mercado. Você sabe que você vai ao mercado quando você precisa de algo. E ao entrar no mercado, se você não encontra nele o produto que você quer, geralmente você sai e vai em outro estabelecimento, até encontrar aquilo que te satisfaz. Qual é o problema disso?
O problema é que a gente acaba se esquecendo de que, em primeiro lugar, a gente não deveria vir à igreja com a intenção de obter alguma coisa, com o interesse de satisfazer as nossas prioridades ou os nossos desejos. Mas a gente deveria colocar na nossa mente que quando a gente vai à igreja para um culto, é para oferecer alguma coisa a Deus. Culto é algo voltado para Deus e não para nós mesmos. A igreja não pode ser comparada a um mercado, quando a gente vai com interesses de ser satisfeito, de ser atendido. A igreja não pode ser comparada a um estabelecimento comercial, por exemplo, a um restaurante, aonde você vai, se senta, e na hora que você acha que deve receber a comida, o cardápio ou a bebida, você só levanta a mão, chama o garçom e ele prontamente vem para te servir. Igreja não é isso. Você vai à igreja para servir. Você vai à igreja para oferecer algo a Deus, entregar algo a Deus. Igreja é isso. E Timóteo, então, estava muito mais interessado em oferecer algo à igreja do que dela receber alguma coisa. E o segundo problema, ou a segunda questão, quando a gente compara a igreja com o mercado, é que a gente esquece daquilo que está registrado na palavra de Deus. Melhor é dar do que receber. Melhor é dar do que receber. Isso está registrado na palavra de Deus. Então Timóteo estava preocupado com a igreja. Ele queria ver a igreja edificada. Ele queria ver a igreja bem. Ele queria ver a igreja amadurecida. Ele estava preocupado com os irmãos, com as famílias. E não pensem as pessoas que essa deve ser uma preocupação exclusiva de uma pessoa apenas. E geralmente é o pastor. Não. Biblicamente, a preocupação com o cuidado da igreja, o testemunho da igreja, o bem-estar físico, moral e espiritual do povo de Deus é de cada um dos seus membros, é de cada um de seus integrantes. A Bíblia diz, por exemplo, que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Então não é só o pastor da igreja que tem que levar as cargas de todo mundo. Cada um precisa colaborar para que as cargas dos outros sejam suportadas ou carregadas reciprocamente. A Bíblia diz que nós devemos nos consolar mutuamente. A Bíblia diz que nós devemos nos aconselhar. Então não é só o pastor que aconselha. Não é só um grupo específico dentro da igreja que consola. Cada um de nós precisa ter no seu coração, na sua mente, esse sentimento, essa preocupação saudável com o bem-estar da igreja. Se cada um colaborar, se cada membro fizer a sua parte, a igreja toda é beneficiada, não fica pesado para ninguém. Quando todo mundo funciona dentro dos seus ministérios, colocando em prática os seus dons, os seus talentos, o serviço, a dinâmica flui, e a igreja passa a ser um lugar de vida, um lugar de alegria, um lugar para onde vai com a satisfação de estar, de permanecer, de servir, de trabalhar, de cooperar. Timóteo era esse obreiro.
Timóteo era essa pessoa. E tem um detalhe que eu gostaria de deixar bem sublinhado para nós nesta noite. Abra a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21, verso 15. Nessa passagem, o evangelista João registra o diálogo do encontro de Jesus com Pedro. Você sabe que Pedro negou Jesus, mas você sabe também que Jesus, depois de ressurreto, apareceu a Pedro e fez a ele algumas perguntas, dando-lhe a oportunidade de se redimir das suas palavras anteriores. Mas eu quero chamar a sua atenção para um princípio que para mim está evidente, está muito claro nesse verso. João 21:15 registra assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Aí o Pedro respondeu o quê? Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Aí o que Jesus diz para Pedro? Apacente os meus cordeiros. O verbo apacentar, aqui no original, tem a conotação de alimentar, de conduzir a pastos verdejantes. Queridos, entendam uma coisa: não há como a gente dizer que ama a Deus se a gente não consegue expressar amor pelo povo de Deus. Nós também provamos o nosso amor por Deus amando o que Ele ama e odiando o que Ele odeia. A Bíblia diz que o Senhor Jesus amou a igreja a ponto de se sacrificar por ela, de entregar a sua vida por ela. Então, se nós também dizemos que amamos a Cristo, é incoerente a gente amar a Cristo e não amar a igreja. É incoerente a gente dizer que ama a Deus ou ama a Cristo e viver longe da igreja, viver distante da igreja, não se preocupar com o bem-estar da igreja, com o bem-estar do povo de Deus. É incoerente a gente ficar indiferente às necessidades da igreja, aos serviços da igreja, aos propósitos da igreja. Nós não deveríamos ser esse tipo de crente, que diz que ama a Deus, mas procura nunca se envolver com as questões da igreja. Timóteo não era esse tipo de obreiro. Era alguém que vivia preocupado, estava ali sempre atento, sempre alerta ao que estava acontecendo no ambiente, ao que estava acontecendo com o povo de Deus. O que ele podia fazer para que a igreja ficasse bem? Como ele podia auxiliar? Como ele podia colaborar para que a igreja crescesse, para que a igreja se fortalecesse, fosse edificada, tivesse um bom testemunho? Essa era a mentalidade de Timóteo. E os filipenses precisavam enxergar isso naquele homem. Segunda característica de Timóteo, ou virtude. Vamos olhar o versículo 21. O que Paulo diz aqui? Todos os outros, buscam o quê? Os seus próprios interesses, e não os de Jesus Cristo. Todos os outros buscam o seu próprio interesse e não os de Jesus Cristo. Amados, Timóteo era um tipo de crente abnegado. Abnegado. Era um tipo de obreiro que estava disposto a renunciar os próprios interesses para atender às necessidades do reino de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 21.
é legítimo todos nós termos interesses. É legítimo todos nós termos planos, projetos. Tudo isso, até certo ponto, obviamente, é legítimo. É legítimo. Agora, quando os nossos interesses começam a conflitar com os interesses do reino de Deus, aí há problema. Quando os nossos planos não equivalem aos planos de Deus, alguma coisa precisa ser modificada. A pergunta é: você vai modificar os seus planos ou você vai querer que Deus modifique os dele? A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Então, se você tiver em dúvida entre concretizar os seus próprios planos e executar os planos de Deus, eu recomendo você a abrir mão dos seus projetos pessoais, particulares, e atender o propósito de Deus na sua vida. Você vai ter muito mais a ganhar com isso. Cada um sabe, ou pelo menos deveria saber, o que Deus requer de cada um. O fato é que Timóteo era alguém cuja prioridade era atender às necessidades do reino de Deus. E sabe o que é mais espantoso aqui? Sabe o que é mais espantoso? Presta atenção num detalhe importante. Quando Paulo escreve a sua carta aos Filipenses, ele está preso e provavelmente em Roma. Em Roma havia uma igreja. Em Roma havia crentes. Mas olha o que Paulo diz categoricamente no versículo 21. Você prestou atenção no que Paulo disse? Paulo falou assim no verso 21: todos os outros buscam o quê? Os seus próprios interesses. Amados, essa sentença de Paulo, essa palavra de Paulo, é um lamento. É um lamento. Paulo está dando indícios aqui de que ele não encontrou ninguém na igreja de Roma que ele, como apóstolo, pudesse chegar e dizer assim: ei, vai lá visitar a igreja dos Filipenses, vai lá entregar esta carta, vai lá enviar notícias a meu respeito, vai lá saber como é que a igreja está caminhando, vai lá, pelo amor de Deus, eu quero um voluntário, eu quero alguém que possa ir até lá, que possa fazer tal ou tal coisa. Paulo olha à sua volta e ele diz que ele não encontrou ninguém, porque todos estavam mais preocupados com os seus próprios interesses do que com o interesse do reino de Deus. Não tinha um voluntário, não tinha quem se apresentasse, e Paulo então tem que apelar para Timóteo. Paulo estava numa cidade onde havia outros crentes, mas os crentes estavam mais preocupados com os seus próprios interesses do que com os interesses do reino de Deus. E aí eu quero levar você a uma outra reflexão. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 59. Vamos ver o que Jesus ensinou nessa passagem. A uma pessoa, Jesus disse: siga-me. Mas o que foi que ele respondeu? Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu. O que foi que Jesus disse? Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Verso 61. Jesus fala para uma outra pessoa. E o que Jesus diz? Ou melhor, contrário, uma outra pessoa agora toma a iniciativa e fala com Jesus.
E o que essa outra pessoa diz? Senhor, quero segui-lo. Quero segui-lo. Coisa boa, né? Você escutar isso de alguém? Quero ser crente. Quero fazer parte da igreja evangélica congregacional de Soterra. Quero ser membro da igreja. Pode passar o meu nome aí na assembleia. Coisa boa, né? Mas vamos ler o restante do texto? Senhor, quero segui-lo, mas... tem um porém. Eu quero ser membro da igreja congregacional. Eu quero pertencer ao povo de Deus, mas eu tenho os meus poréns, tá? Você quer me aceitar assim? Com as minhas condições? Sou eu que vou colocar a condição para você me aceitar. É o que essa pessoa está fazendo com Jesus. Ele coloca uma condição para Jesus aceitá-lo. Aí o que essa pessoa diz? Mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Aí o que Jesus diz no versículo 62? O que Jesus diz? Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Que coisa impressionante, né? O primeiro homem com quem Jesus falou e chamou para segui-lo, pediu para que primeiro pudesse sepultar o seu pai. Entendam uma coisa, muito claramente. Essa expressão, deixe-me primeiro sepultar o meu pai, não significa literalmente que o pai daquele homem estava morto, aguardando o velório, o sepultamento, literalmente falando. Não, essa era uma expressão proverbial, usada na época de Jesus, para expressar o desejo ou interesse de alguém em aguardar primeiro receber a sua herança familiar para depois cuidar de outras coisas. Veja como era o coração daquele homem. Ele primeiro queria resolver a sua estabilidade econômica, resolver a sua vida financeira, garantir o seu futuro, para só depois se voltar para Jesus. O que Jesus disse para ele? Deixe que o mundo cuide das coisas do mundo. Quem quiser me seguir tem que estar disposto a cuidar do reino de Deus. E o segundo homem falou até bonito: eu quero te seguir, eu quero te acompanhar, eu vou com o Senhor. Só que tem um detalhe: eu só vou se o Senhor me deixar primeiro me despedir do pessoal da minha casa. Aí Jesus fala: meu filho, se você quer me servir e quer colocar as suas condições para que eu te aceite como meu discípulo, você está enganado. Você está enganado. E aí Jesus diz: olha, aquele que olha para trás, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Jesus usa uma metáfora da agricultura, muito comum naquela época. Quando o agricultor arava a terra, trabalhava a terra, ele tinha que estar atento para fazer na terra sulcos ou caminhos, regulares. Se ele tivesse fazendo isso, mas ficasse desatento, desviasse o foco, olhasse para o lado e principalmente para trás, como é que ele iria fazer sulcos retos? Seria impossível na prática. E é isso que Jesus está ensinando para aquele homem. Aquele que deseja ser crente, aquele que deseja integrar a igreja, aquele que deseja seguir a Cristo, precisa ter o seu foco em Cristo, precisa estar disposto a colocar as demais coisas em segundo plano e se colocar disponível para ser usado por Deus. Jesus está dizendo que aquele que quer segui-lo
mas olha para trás, está desprezando o que é mais importante. Na verdade, está dividido entre o reino de Deus e as coisas passadas. Jesus está falando que esse tipo de gente não serve para ser seu discípulo. Vamos voltar para Filipenses agora. Terceira virtude de Timóteo. Eu quero que você olhe o versículo 22 comigo. O que tem aí no verso 22? O que Paulo fala a respeito daquele homem? Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Esse era Timóteo. O que Paulo está dizendo aqui é que Timóteo era um obreiro fiel, leal e obediente. Timóteo, amados, aprendeu com o apóstolo Paulo a importância de ser uma pessoa confiável, experimentada e madura na fé, madura o suficiente para assumir certas responsabilidades. Você deve se lembrar de João Marcos, alguém que cometeu um ato falho e que trouxe aborrecimentos ao apóstolo Paulo. Alguém que, com a sua atitude imatura, foi o estopim de um grande desentendimento entre Paulo e Barnabé. Timóteo era alguém confiável, era alguém com quem Paulo podia contar para o que desse e viesse. Era um homem de confiança do apóstolo Paulo. Era alguém que tinha um bom testemunho dos demais crentes, e nós precisamos dar um bom testemunho, queridos. Abra sua Bíblia em Atos 16, 2. A Bíblia diz que os crentes das igrejas de Listra e Icônio davam um bom testemunho a respeito de Timóteo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 4, versos 1 e 2, disse o seguinte: assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos ministérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Presta atenção. Paulo está dizendo que os ministros de Deus, que os obreiros de Deus, precisam ser tidos, precisam ser considerados como verdadeiros ministros, como verdadeiros enviados, como verdadeiros servos, obreiros de Deus. Não pode haver dúvida, não pode parar desconfiança se é ou se não é. O homem de Deus, a mulher de Deus precisa ser autêntico, autêntica. Precisa ser alguém moderado, equilibrado, amadurecido na fé, alguém confiável, alguém que inspira a confiança da igreja. Quando você olha para o camarada e você tem lá as suas dúvidas, tem lá as suas desconfianças, porque ele dá motivos para isso, isso pega mal. Pega mal. Isso não é coerente com o comportamento de um servo de Deus. Servo de Deus precisa ser verdadeiro, sincero, transparente. A palavra do homem de Deus, e homem no sentido genérico, né? Do cristão, precisa ser sim, sim, não, não. Não tem ambiguidade, falsidade, duplo sentido, não. Transparente. Tem que ser verdadeiro, tem que ser confiável. Mas avançando um pouco mais no texto, eu queria ver agora algumas características de Epafrodito. Afinal de contas, Paulo apresentou à igreja dos Filipenses Timóteo e Epafrodito.
Vamos voltar lá na carta de Paulo aos Filipenses. Do versículo 25 ao versículo 30, Paulo agora vai mudar o foco. O foco agora vai sair de Timóteo e vai ficar sobre Epafrodito. Qual é a primeira virtude desse homem de Deus? Está no versículo 25. Paulo diz assim: no entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito. Agora anote isso daí na sua Bíblia. Se puder, grife: meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Amados, muito mais do que um soldado pronto para a batalha, Epafrodito era um amigo para todas as horas. Um amigo para todas as horas. Como é bom, queridos, a gente poder contar com amigos em momentos difíceis da vida. Pessoas que se colocam ao nosso lado para chorar conosco, para sorrir, sim, mas também para chorar. Porque há momentos na nossa vida que nós não estamos alegres, nós estamos sentindo dor, nós estamos precisando de consolo, de um ombro, nós estamos precisando de alguém que ore pela nossa vida, alguém que nos dê um sábio conselho, alguém que segure na nossa mão e caminhe conosco. Como é bom a gente poder estar numa igreja, pertencer a uma comunidade cristã em que há pessoas que são verdadeiras amigas e amigos para toda hora, por que der e vier. No momento da alegria, da comemoração, sentar à mesa para comer, beber, sorrir, dar gargalhada, pular, brincar, mas também amigo na hora da crise, na hora da doença, na hora do aperto, da angústia, na hora da tentação. Epafrodito era essa pessoa, um amigo para todas as horas, pronto para socorrer o apóstolo Paulo, pronto para socorrer a igreja dos Filipenses, de onde ele era. Segunda característica ou virtude de Epafrodito. Olha os versículos 28 e 29 com bastante atenção. Paulo diz a respeito daquele homem: por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois, no Senhor com toda alegria e honrem sempre os que são como ele. Amados, Epafrodito era um obreiro abençoado e abençoador, um homem, uma pessoa digna de ser honrada pela igreja de Deus. Foi isso que Paulo disse a respeito dele nesses versos. Eu fico imaginando, amado, como deve ser frustrante ser um cristão ou se declarar um cristão, mas não ser bênção de Deus na vida das pessoas. Ao contrário, ser motivo de briga, ser motivo de confusão, de discórdia, de conflito, de tumulto. Deve ser muito frustrante, irmãos, a gente carregar o nome de Cristo, abrir a nossa boca para dizer que a gente pertence a uma igreja, mas não ser bênção na vida daquela igreja, não participar, não contribuir, não se alinhar, não se ajustar, não serrar a fileira ombro a ombro, para abençoar a obra de Deus, para fazer a igreja crescer, a igreja se fortalecer. Deve ser muito frustrante isso, irmãos. Caminhar sempre de longe, manter sempre distância. Não é assim.
Não é assim que deve ser na nossa vida. Epafrodito era aquela pessoa que foi bênção na vida de Paulo. Quando os filipenses quiseram mandar uma oferta para o apóstolo Paulo, foi Epafrodito quem foi comissionado. Foi a ele que a igreja confiou aquela quantia, para que ele pudesse ir lá até Paulo. E ele arriscou a própria vida. Epafrodito foi bênção na igreja onde ele congregava. Epafrodito era membro da igreja dos filipenses. E ele era uma bênção. As pessoas o tinham em alta conta. Terceira e última virtude de Epafrodito que eu separei aqui. Olha o versículo 30. Paulo diz assim: porque, por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Irmãos, Epafrodito era um obreiro disposto ao sacrifício. Ao sacrifício. Hoje em dia tem sido raro encontrar numa multidão diversas pessoas dispostas a se sacrificar em favor da obra de Cristo. É por isso que Paulo separa tanto Timóteo quanto Epafrodito. Eram homens notáveis, eram crentes assim, distintos, pessoas que se destacavam no meio dos demais. É por isso que a atitude de Epafrodito, o testemunho de Timóteo, despertaram alegria no apóstolo Paulo, despertaram a admiração dele, e é por isso que Paulo recomendou que a igreja honrasse esse tipo de crente, esse tipo de gente. Epafrodito, diz aqui o apóstolo Paulo, que quando os filipenses não podiam viajar até Roma, não podiam ir ao encontro de Paulo, Epafrodito foi e colocou em risco a sua própria vida, adoeceu. Paulo chega a dizer que pensou que Epafrodito ia morrer naquelas circunstâncias, mas Epafrodito estava preocupado com os próprios filipenses. A preocupação de Epafrodito era a mesma preocupação de Paulo e a mesma preocupação de Timóteo. Eles estavam mais preocupados com os irmãos do que com a própria vida. Veja como é diferente no reino de Deus. Eu disse aqui em uma das minhas pregações, não é difícil você encontrar voluntários. Até que não é. Difícil é você encontrar pessoas comprometidas. O voluntário pode ser aquela pessoa disponível. Você está disponível? Agora, o compromisso ou o comprometimento já é algo mais selecionado. Tem gente que está disponível, tem disponibilidade, reúne as condições para, mas não está comprometido com a obra. Quer manter distância, quer acompanhar Jesus de longe. Tem tudo para fazer. Deus colocou à disposição dela aquilo que ela precisa. Ela tem condições de fazer. Ela sabe fazer, ela pode fazer. Ela tem disponibilidade. Ela reúne as condições. Mas ela não quer se comprometer. É isso que é difícil. Pessoas comprometidas. Epafrodito era alguém comprometido com a igreja. Timóteo era alguém comprometido com a igreja. Paulo era alguém comprometido com a igreja. E eu encerro fazendo duas aplicações. Primeira delas, como você tem tratado a igreja de Deus, a obra de Deus? Você tem tratado a igreja de Deus
com cuidado, com atenção, com o zelo que ela merece? Ou você tem feito a obra de Deus de qualquer maneira? Como é que você tem nivelado o seu serviço ao reino de Deus? Você tem procurado fazer sempre o mínimo? Você tem procurado fazer apenas o que é superficial? Ou você tem procurado se empenhar, se desenvolver, para oferecer cada vez mais um melhor serviço, para dar à igreja uma melhor atenção, um melhor cuidado? Como você tem tratado a igreja? E quando eu falo de igreja, eu estou falando aqui num aspecto bem amplo, bem amplo. Assim como eu disse que Timóteo era uma pessoa preocupada com a igreja, tanto no aspecto físico, moral e espiritual, eu quero pensar com vocês nesse cuidado, nesse zelo, nessa atenção à igreja, nesses três aspectos também: físico, moral e espiritual. Qual tem sido a sua contribuição para que a igreja se fortaleça cada vez mais, cresça cada vez mais, seja um ambiente de paz, de esperança, de amadurecimento, de crescimento, de fortalecimento, de consolo, de aconselhamento? Qual tem sido a sua contribuição como crente, como parte da igreja, como ovelha desse rebanho? Ou você acha que essa responsabilidade é só daqueles que ocupam algum cargo formal ou especial? Paulo era apóstolo, mas Timóteo não era apóstolo. Epafrodito não era apóstolo. Como eu disse, entre aspas, eram crentes comuns no meio do povo de Deus. Segunda aplicação: a sua igreja sabe reconhecer obreiros como Timóteo e como Epafrodito? A sua igreja, ao reconhecer pessoas assim, servos assim, sabe valorizá-los, sabe honrá-los? Porque a igreja precisa, em primeiro lugar, orar agradecendo a Deus, porque tem homens e mulheres dispostos a se sacrificar pela obra de Deus. A igreja deve se sentir abençoada, a igreja deve se sentir alegre com a presença dessas pessoas. A igreja tem que ajoelhar e dizer: Senhor, muito obrigado por enviar para o nosso meio pessoas fiéis, pessoas leais, pessoas obedientes à tua palavra, pessoas compromissadas com o teu reino. Senhor, muito obrigado. Nós estamos felizes, nós estamos alegres, nós estamos satisfeitos com essas pessoas no nosso hall de membros, no nosso meio, no meio do teu povo. E ao se sentirem alegres, de acordo com o apóstolo Paulo, a igreja precisa aprender a honrá-los, que essa seja uma realidade nossa. Paulo esperava que essa fosse uma realidade da igreja dos Filipenses. E por meio dessa passagem, eu também faço votos de que essa seja a realidade, não só da igreja de Soteco. Pode ser que alguém esteja nos vendo aí nas redes sociais, mas que essa seja uma realidade de todas as igrejas espalhadas no Brasil e no mundo. Que essa seja uma realidade
da igreja, com I maiúsculo, do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar.